Marques chamou a gente, ele tem prioridade lá com o Beto Furtado. Os bombeiros vão fazer a retirada do cão agora. O cão da raça Pitbull que atacou a tutora. Infelizmente, ela morreu. O cão vai ser retirado nesse momento. Quem está acompanhando lá é o Leandro, a gente vai voltar com ele. Leandro Marques, boa tarde, vocês estão acompanhando aí. A informação que você passou agora é que os bombeiros já vão retirar o cachorro. É com você. Boa tarde, Tiago, mais uma vez, boa tarde a todos. Isso mesmo, viu, Tiago? Os bombeiros já levaram aqui uma gaiola, né, uma espécie de gaiola de casinha para fazer então a retirada do animal. A gente percebe que mais um agente também chega já com IPIs, né, equipamentos aí como capacete, luvas, provavelmente então para pegar esse cachorro, colocar nesta casinha e em seguida levar ele até uma unidade de bem-estar animal. É algo delicado, né, Tiago? Até porque, é claro, o animal, além de ser um animal de grande porte, né, acabou aí atacando essa mulher que tinha 25 anos, levando ela à morte com diversas mordidas na parte do braço, pernas e também na região do abdômen, né, por conta das gravidades desses ferimentos. A mulher não resistiu, infelizmente acabou vindo a falecer aqui mesmo no local. Inclusive o corpo dela foi removido agora há pouco. Ó, a gente percebe, ó, mais alguns materiais como corda, né? Também ali um equipamento, provavelmente para tentar ali colocar, né, sobre o pescoço do animal, para evitar que durante esse momento também para o animal de estresse ele possa acabar aí avançando em cima dos agentes do corpo de bombeiro e deixando mais alguém ferido. Então há todo um preparativo nesse momento para que eles possam fazer a remoção do animal em segurança, tanto para o animal quanto para os agentes do corpo de bombeiros, né? Então está sendo elaborado como será feito. A gente percebe uma movimentação intensa, inclusive, né? Além dos agentes aqui do corpo de bombeiros, também policiais militares que estão aqui no local auxiliando também a retirada desse animal. Como nós falamos, Tiago, para quem está chegando agora, essa mulher estaria na lavanderia, ela que é a tutora desse animal. Como eu disse, esse animal chegou até essa residência quando ainda filhote, foi adquirido aí por essa mulher, a Juliana, e o esposo. Meses depois, né, ela teve uma filha, a filha que tem 8 meses de idade. Esse animal convivia praticamente, segundo os vizinhos, no interior da residência da família, até por conta do pequeno espaço nesta casa. Então, a gente falou com uma vizinha aqui que disse que já morou nesta casa, é uma casa de aluguel, então há um revezamento, né? Pessoas saem, outras acabam locando. Essa vizinha disse que já morou nessa residência, é uma casa apertada que fica nos fundos deste quintal, dividido entre muitas famílias, são cerca de 6 famílias que habitam aqui nesse espaço, e nessa residência há um quintal pequeno, bem menor, nos fundos, onde fica ali a lavanderia e é onde esse animal fica solto. Então tem acesso à casa e tem acesso à lavanderia. Segundo informações, essa mulher estaria nesse espaço lavando algumas roupas quando supostamente esse animal teria partido para cima da bebê, né, de sexo feminino, e aí nesse momento aquele instinto de mãe falou mais alto e ela saiu em defesa, temendo o pior. Ela conseguiu de fato evitar que o animal avançasse na criança. No entanto, o animal acabou aí atacando ela com muita, mas muita violência, viu, Tiago? E como eu disse, ela não resistiu e acabou falecendo, mas ela ainda apresentava sinais vitais até a chegada do esposo. Segundo informações, assim que os vizinhos ouviram os gritos, como o espaço é dividido com muitas famílias, os vizinhos saíram e foram até a residência para saber o que estava acontecendo, e ao chegar lá e se deparar com aquela cena, o animal mordendo ela, os vizinhos tentaram pegar alguns objetos, fizeram muitos barulhos, tentaram tacar alguma coisa sobre o animal para fazer com que o animal soltasse ela, mas infelizmente o animal demorou muito a soltar, a parar com o ataque. Aí os vizinhos então conseguem espantar o animal fica trancado onde estava até agora há pouco, né? E a partir de agora que ele será removido, e então a mulher ainda consciente
consegue falar com o esposo chega, segundo informações, ela chega ainda a pedir água, diz que está com muita sede, mas infelizmente depois não resiste aos ferimentos. A bebê já está sob os cuidados do pai, alguns familiares também dela já passaram por aqui, ela que seria da cidade da Bahia, está aqui há pouco tempo, essa informação que nós temos, morando aqui nesse espaço, depois que acabou casando aí com esse rapaz, que nós ainda não conseguimos conversar com ele porque ele está muito, mas muito abalado. Quem está em casa, Tiago, e você vai ouvir o relato dessa mulher que inclusive disse conhecer a Juliana de vista e via ela inclusive passeando com o animal aqui em frente a uma praça que fica bem em frente a essa residência. Eu sou vizinha aqui recentemente, mas como as casas aqui são alugadas, a gente conhece um pouquinho de cada um, né? Então ela acho que tinha uns 24, minha idade mais ou menos, e ela tem esse cachorro desde pequenininho. O cachorro ficava dentro da casa dela, né? São várias casas aqui, inclusive a casa que ela mora no fundo, quando eu me mudei para a cidade de Campinas, a gente morou na mesma casa, né? Então tem um quintal, né? Uma casa pequena, mas ali o espaço onde fica o cachorro é o cachorro e a lavanderia, né? Mas pelo que os meus outros vizinhos falaram aqui, ela mora aqui já faz um tempinho, sim, né? O cachorro acho que tem aproximadamente 1 ano e meio, alguma coisa assim. Então é o tempo que ela tá aqui. Você estava em casa quando tudo aconteceu? Não, eu saí para ir para uma consulta e foi até o que eu falei para o pessoal, né? Quando aconteceu tudo, chamaram o SAMU, mas aí o tempo de serviço, né, demora um pouco para chegar. Então se eu tivesse também, a gente conseguiria ajudar na reanimação. Enfim, é uma fatalidade, né? Ele mordeu ela o corpo todo e ela tinha uma criança com ela. E acho que no momento ali, o instinto de mãe, ela colocou a criança para dentro e faleceu no local. Você vê, então, para salvar a mãe, essas imagens são ao vivo do local, imagens ao vivo do local. A mulher, ela foi salvar a filha, criança de 8 meses de vida, né, no local. Conseguiu tirar a criança da linha de frente do animal, mas ela mesmo não conseguiu se salvar. Você percebe aí o trabalho dos bombeiros, porque é uma ação muito delicada e difícil. O cão é bravo, acabou de matar uma pessoa. Então os bombeiros precisam ter cautela. Eu vou voltar com o Leandro. Ô Leandro, vai narrando pra gente toda essa situação, porque o que a gente percebe aqui é os homens do Corpo de Bombeiros ali em pé, na retaguarda, mas tem outros mais à frente que estão efetivamente, ativamente lidando ali com o cão feroz. Vai narrando pra gente tudo que você vê por aí. Sim, Tiago, a gente percebe, né, inclusive alguns dos agentes ali, ó, abaixado nesse momento, e a gente já vê que ele está tentando em alguns momentos puxar, eu acredito que o animal já para o lado de fora. Há também uma questão, Tiago, que como eu disse, como é um quintal que acaba sendo dividido aí com muitas famílias, esse animal, é claro, ele pode acabar tentando correr para outras casas. Então, há um cuidado muito específico nesse momento para evitar que o animal possa correr, até porque o animal, é claro, ele está sob um estresse muito grande também nesse momento, para evitar que esse animal, além de poder atacar os agentes do Corpo de Bombeiros, também possa atacar algum vizinho. Então essa casa da frente, a gente percebe que há ainda as pessoas aqui na residência, porque não há a possibilidade do animal conseguir entrar nessa residência, mas como eu disse, há casas lá no fundo. Então por conta disso, as casas no fundo, dos fundos, melhor dizendo, desse quintal, já estão com as portas todas fechadas. Os agentes conversaram com as famílias, pediram para que eles só saiam de lá após a remoção do animal, e aqui, como nós vimos, né, então houve essa questão do isolamento, pelo menos na frente da residência, para exatamente os agentes poderem sair com esse animal sem ter nenhum risco para a população. Como nós falamos, Thiago, o animal é um animal de grande porte. A polícia recebeu de fato essa ocorrência já falando sobre a agressividade desse animal, que seria um animal muito agressivo.
agressivo, né? Mas os vizinhos disseram que ao longo desse período em que a família convive aqui, esse animal sempre teria demonstrado ser muito dócil. Como eu falei, ele não ficava solto no quintal por conta da movimentação de pessoas aqui no mesmo espaço, mas ele ficava mais preso na residência. Só que os vizinhos falaram que ele não era muito de latir, não demonstrava ser muito nervoso, mas infelizmente, né, como nós falamos, é um animal, o instinto falou mais alto naquele momento, não há nenhum relato desse animal ser agredido por esta família, inclusive os vizinhos falam muito sobre isso, pelo contrário, era um animal que era muito bem tratado, segundo as pessoas que residem aqui nesse mesmo espaço, era um animal, como eu disse, que constantemente essa mulher mesmo, acompanhada ainda do bebê no seu colo, trazia o animal até a praça, para o animal aqui andar um pouco mais, ter um espaço maior, só que infelizmente hoje ele acabou tendo essa reação. A gente percebe lá no fundo, ó, algumas pessoas que moram no mesmo espaço, do lado de cá, como nós falamos do Corpo de Bombeiros, são pessoas que inclusive tinham um certo contato com esse animal, inclusive algumas dessas pessoas são os vizinhos que tentaram ajudar, impedir esse ataque, que tentaram fazer com que o animal soltasse, né, parasse de continuar mordendo a vítima. Foram muitas mordidas, Thiago, a gente ainda não sabe quantas, esse é um trabalho que só a perícia vai saber dizer, mas os policiais falaram, os vizinhos também disseram que ela sofreu muitas mordidas em várias partes do corpo, né, principalmente braço, perna e a região do abdômen, que foi uma região mais delicada e que provavelmente acabou levando essa mulher a óbito. E esses vizinhos, quando ouviram os gritos dela, Thiago, inclusive uma cena que choca muito, nós acabamos de receber, inclusive estou trazendo de primeira mão um áudio dessa mulher ainda pedindo socorro, né? A gente vai avaliar para saber se dá para compartilhar isso ou não, eu digo, né, na emissora, mas durante o ataque ela pedia muito socorro, muita ajuda, então os vizinhos correram, foram até a casa, quando chegaram na lavanderia, tentaram de qualquer forma fazer com que o animal parasse o ataque, de imediato chamando ele pelo nome, pedindo para que ele parasse. Quando eles perceberam que o animal continuava agindo de forma muito violenta, então eles chegaram a pegar alguns objetos, como parece que baldes, né, cadeiras, para tentar tacar no animal, no sentido não de agredir, mas de fazer, de conter esse ataque. Mas o animal demorou muito para soltar, e a gente sabe que o ataque de um animal desta raça, pitbull, né, é um ataque muito pesado, ele tem uma força muito grande, né, ali e na sua mandíbula, então quando ele realmente aperta, é difícil ele soltar, né? A gente percebe, Thiago, olhando aqui a movimentação, que o Corpo de Bombeiros está... Oi, Thiago, pois não? Ô, Leandro, você ia falar aí que está percebendo o Corpo de Bombeiros, mas eu queria te perguntar uma coisa, porque geralmente nesse tipo de ação, nesse tipo de situação, os bombeiros eles vão equipados com muitos materiais, objetos para conseguir fazer o resgate. Então eles devem ir com aquela focinheira, porque eles, para conseguir tirar o cão dali, precisam pôr uma focinheira. O que você viu sendo levado pelos homens do Corpo de Bombeiros até o fundo da casa? Você viu eles levando a caixa de transporte de animal, mas você viu outros objetos? O que você viu? Tinha focinheira, tinha aquelas varas com uma espécie de argola para pegar o pescoço do animal? O que você viu? Sim, Thiago, a focinheira eu não vi, mas eu acredito que sim, esse equipamento já esteja na mão dos agentes, né? O que eu vi sim foi esse pedaço de madeira, né? Cujo na ponta há uma borracha exatamente que eles tentam lançar para segurar o cachorro então pelo pescoço e evitar que ele então avance nos agentes, né? Além disso, muito equipamentos para a proteção dos próprios agentes, né? Então a gente percebe que, apesar de ser uma situação até pra gente diferente, né? Eles estão com até mesmo capacete, né? Então a gente vê que há todo um equipamento, capacete na cabeça, algumas luvas, né? Luvas especiais, ó, eu vou ver se o Beto Furtado consegue fechar lá, que são essas luvas exatamente para ser usado nesse tipo de ação. Caso o animal chegue a morder, então essa luva ela consegue conter e as garras ali, as presas não conseguem então perfurar, né? Melhor, as presas não conseguem perfurar essa luva. Então a gente percebe também, como você falou, esse pedaço de madeira, né?
A gente vê lá no fundo, lá, ó, daqui olhando, parece ser 2, inclusive, que eu vi passando aqui na mão do Corpo de Bombeiros, que tem nessa ponta essa espécie de borracha, um círculo, que quando ele consegue então laçar, digamos assim, o pescoço do animal, ele puxa e aquilo ali contém o animal. Se o animal força, isso aperta um pouco, o animal se sente então, de certa forma, né, esse aperto na região do pescoço, ele consegue, ele para, né, de atacar, exatamente porque ele entende que se ele avançar, isso vai acabar machucando ele. Como nós falamos, não é a intenção é tirar o animal aqui bem, né, o animal não será sacrificado, como nós falamos, essa possibilidade teria sido descartada de imediato aqui, mas a gente fica aguardando o momento da retirada. Já seria retirado, viu, Tiago? Mas eu acho que o Corpo de Bombeiros está tendo algum tipo de problema, me parece isso nesse momento, e por isso eles estão reavaliando para então fazer a remoção desse animal. Não, a gente entende, porque não é um resgate simples de ser feito. Os bombeiros não é simplesmente chegar lá e pegar o animal. Não é um poodlezinho, né? É um pitbull. Então, Lê, a gente entende. Lê, ó, a gente vai... Eu tô vendo uma movimentação lá, mas não dá pra saber. Olha lá, não é? Ô, Leandro, e aí? Eles estão tirando o cachorro já? Olha lá, Thiago, ó, parece que o cachorro já está vindo, ó. Então os agentes veem um policial na frente e logo em seguida, ó, já está vindo aí o Corpo de Bombeiros trazendo o animal nessa, chamamos gaiola, né, Thiago, nessa casinha improvisada, que é realmente para então conseguir retirar o animal. A gente percebe que o animal parece estar bem, né, Thiago? E a gente vê que é um animal realmente de grande porte, ele vai passar bem perto aqui da onde nós estamos. Então quem está em casa vai estar acompanhando tudo isso ao vivo e também ter aí uma dimensão do tamanho desse animal, e por isso que a gente acaba entendendo que foi impossível, né, tirar esse animal de cima dessa mulher. Olha o tamanho da casa, né? A gente percebe que essa gaiola é exatamente o espaço dele, é o tamanho dele. Ele está num espaço apertado nesse momento, não está latindo, como a gente está vendo. Não sabemos se foi usado algum tipo, né, de tranquilizante ou não, mas ele parece estar muito calmo nesse momento. Os equipamentos que nós falamos, utilizado pelo Corpo de Bombeiros, ainda está aqui no local, e a remoção do animal, né, Tiago, a gente pode falar que foi feita com sucesso. Infelizmente, a fatalidade, principalmente de uma vida humana que acabou se perdendo, né, por conta do ataque desse animal. Dá uma olhada, Tiago, a gente sabe que essa raça é uma raça que chama a atenção exatamente pela estrutura do corpo, o tamanho até mesmo da cabeça, e a gente tem literalmente essa visão que demonstra aí que de fato esse era um animal com mais de 1 ano e um animal de grande porte, né, Tiago? Então, a partir de agora, todos os trabalhos terminam aqui nessa residência. O que fica é a dor, né, a saudade dessa família que infelizmente já hoje começa a cuidar dos preparativos para o velório e depois o sepultamento assim que tiverem a liberação do corpo da Juliana, que tinha 25 anos. Ti. Olê, e algum bombeiro, alguém da corporação consegue falar com você aí agora? Para explicar como foi esse trabalho? Vou tentar falar ao vivo com um deles, Thiago. Vamos dar a volta aqui porque tem a faixa de isolamento, para a gente evitar algum desconforto com a equipe policial, até porque eles também estão trabalhando nesse momento. A gente vai tentar falar com eles, Thiago. De imediato a gente tinha tentado conversar, mas eles falaram que precisariam aí da autorização do comando. Ó, a gente percebe aqui o Corpo de Bombeiros se aproximando, então ele vai sim falar com toda a imprensa e vai dar mais detalhes a respeito de todo o trabalho que acabou de ser realizado. Nós estamos ao vivo. Boa tarde. Como que foi o trabalho para fazer a remoção desse animal? Qual que era a dificuldade para você? Bom, a situação foi que o animal ele atacou de forma inesperada e inconclusiva a sua proprietária, e devido aos gritos ela foi socorrida, foi tentado o socorro por um morador vizinho que não conseguiu, não teve êxito na hora de tentar salvá-la, e acionou o SAMU, o bombeiro e o policiamento. Nesse momento o SAMU chegou, o marido dela também chegou no local e conseguiu afastar o cachorro, guardou o cachorro em outro local de segurança e conseguiu atender a socorrer a mulher. Nisso o SAMU tentou fazer a reanimação, não tiveram êxito, e logo em seguida o Corpo de Bombeiros e o policiamento chegaram para realizar a neutralização do cachorro, a imobilização e colocar no
na gaiola. Deleuze, nós estamos ao vivo aqui pro VTV da gente, queria que o senhor falasse um pouco pra gente pra onde que esse animal vai ser levado e também se tinha uma bebê de 8 meses na residência. Tinha a bebê, ela foi retirada e o animal vai ser encaminhado ao DPBEA. Ele estava nervoso quando vocês chegaram, o animal? Eu cheguei após a retirada do bebê, eu não sei informar esse dado para vocês. O animal estava tranquilo, ele aceitou o contato do antigo dono, né, que foi uma doação que foi feita para essa proprietária. Ele aceitou o contato, então foi um pouquinho mais tranquilo de fazer a remoção dele. Ele ficou um pouquinho nervoso quando a gente foi realmente colocá-lo na gaiola, porque é um ambiente estressante para ele, mas deu tudo certo, graças a Deus. O cachorro estaria com a família desde filhote, né? Não sei informar esses dados. O que foi utilizado para fazer a remoção do animal da casa? A gente fez um nó e amarração ali na coleira dele, que era própria dele mesmo, e a gente passou por baixo do portão e passou por dentro da gaiola para que a gente não corresse o risco dele escapar e puder ir para cima de qualquer agente de segurança. Queria então que o senhor repetisse aqui pra gente o que foi utilizado, só porque nós estamos ao vivo agora. A própria coleira dele, amarrada a uma corda do Corpo de Bombeiros e uma gaiola do Corpo de Bombeiros. E para segurança, se a gente precisasse, a gente tinha 2 instrumentos que chamam cambão, para que a gente possa laçar o pescoço do cachorro e imobilizar de forma mais segura. No entanto, isso daí envolve risco também, tanto para o animal quanto para os próprios agentes de segurança. Chegaram a informar o motivo do ataque? Não, esse caso de ataque de pitbull está sendo recorrente e a gente não consegue concluir qual que é o motivo de realmente ele atacar. Às vezes o animal ele aceita ou não a pessoa. Instintivamente ele é bem territorialista, então a gente não consegue dizer o que levou ele a essa causa. O animal não será abatido, né? Não entendi? O animal não será abatido. Não. Ela levou diversas mordidas, então, pelo corpo todo. Sim, ela teve bastante perda de sangue, foi constatado pelo SAMU e o óbito também foi constatado pelo SAMU, infelizmente. Eles chegaram primeiro, então? Sim. Quais orientações em casos como esse? Não tem muito o que ser feito com relação ao ataque inesperado, sendo que o cachorro é do próprio proprietário, né? Aí é só Deus mesmo. Muito obrigada. Ela também o crédito, nome e sobrenome? É isso, Thiago. Então a gente acabou de ouvir aqui, né, a palavra do Corpo de Bombeiros falando sobre a remoção desse animal, como que isso se deu. E é até interessante, né, Thiago, a última resposta, né, aqui do tenente, quando ele diz que só Deus, né? Então, é claro, Thiago, isso é uma discussão que a gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente sabe que, como nós falamos, segundo informações, era um animal que era muito bem cuidado, que não tinha sinais de agressão, como nós vimos ele saindo aqui, um animal muito forte, muito bem cuidado, aparentemente, e que esse animal hoje, pelo instinto, sabe-se lá por quê, né, teria então ido de frente, né, a